oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Do começo, mais uma vez. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, igreja, pode se assentar. Já quero convidar aqui à frente o pastor Diogo. Pastor Diogo, ele vai se apresentar melhor, mas além de pastor, ele é um artista. Eu nem sei dizer todo o tipo de arte que ele faz, né? Mas ele tem, e ele está em Goiânia, na Igreja Presbiteriana do Setor Bueno, ontem à noite e hoje à noite, na Feira da Páscoa, e ele está recitando cordéis nesse espetáculo lá, um espetáculo do Vavá Rodrigues, que é muito conhecido da nossa igreja. Então eu quero deixar o pastor falar, se apresentar, e apresentar também o pastor Rondinelli, né? Deus abençoe, meu irmão. Vamos orar pelo pastor Diogo. Senhor, louvamos ao Senhor pela vida do Diogo, louvamos ao Senhor pelo chamado que o Senhor conferiu a ele, e Deus, e a forma, Deus, fiel com que ele tem cumprido o chamado do Senhor na vida dele. E pedimos, Deus, que a mesma fidelidade seja exposta aqui, através da pregação da palavra, em nome de Jesus, que o Senhor seja com ele, que o teu Santo Espírito o conduza nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Graças a paz, irmãos. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria inenarrável poder estar com os amados irmãos, conhecer mais essa parte da Igreja de Cristo. Somos o mesmo corpo, né? Mesma família. Temos que nos acostumar uns com os outros. Passaremos a eternidade juntos, né? E muito feliz de estar com vocês aí. Pude conhecer uma parcela da igreja com os amados irmãos que pudemos receber lá em Caridade. Aquele lugar frio, né? Caridade é muito frio, tá, irmãos? Piauí, eu estava até comentando com os meninos que o ano passado a gente pegou sensação térmica de 56 graus. Coisa simples, né? Coisa leve, coisa de boa, né? Mas estar aqui com vocês é uma alegria, de fato. Ouvi falar bastante da igreja, né? E poder aqui contemplar realmente
para a glória do Senhor, para a honra do nome dele. E está aqui comigo o pastor Sófocles Rondinelli. Que nome bonito, né? Rondinelli é pastor da Assembleia de Deus, é nosso infiltrado na Assembleia de Deus, viu? Ele é mais presbiteriano do que assembleano, né, Sófocles? Sófocles também poeta, está conosco também no espetáculo na Igreja do Setor Bueno e veio me acompanhar também nesse momento. Mas, queridos, estamos ali em Caridade do Piauí, uma cidade gigantesca de 5 mil habitantes, né? Hoje, ali a região de Caridade do Piauí é a região menos evangelizada do Brasil, né? É a região do Brasil com menor presença evangélica, para os irmãos terem noção. Pensando na nossa igreja, de forma mais específica, né? Nós temos em torno de 74 cidades ao nosso redor, sem nenhuma presença presbiteriana, nem de igreja histórica, nem batista, nem congregacional. E, de fato, o nosso plano é que a gente possa, de fato, expandir naquele lugar. Hoje, a plantação lá não é puramente de uma congregação, mas de uma base missionária. Estamos há 3 anos naquele lugar e Deus tem nos abençoado de forma, irmãos, inexplicável, né? Muitas vezes a gente pensa de forma otimista muitas coisas e a gente não tem a proporção e nem tem a dimensão daquilo que Deus, de fato, pode fazer. E Deus, em 3 anos, hoje nós já temos alcançado, já estamos na 4ª cidade. Começamos o trabalho na cidade de Caridade, já temos aí em torno de 3 anos, em torno de 70 membros comungantes naquele lugar. E já estamos na cidade de Simões, na cidade de Curral Novo e na cidade de Paulistana. E a ideia é que a gente possa, de fato, expandir. E a gente está muito feliz da igreja de Vila Formosa estar nos ajudando nessa expansão, para que possamos alcançar esse lugar, para a glória do Senhor, com a verdadeira pregação, a fidelidade, de fato, daquilo que o Senhor nos ensina, mas para que assim a luz do Senhor possa iluminar aquele lugar. Porque nós entendemos que não só em uma perspectiva espiritual, mas não tem como uma transformação espiritual não desembocar em uma transformação integral e geral, né? Então nós queremos ver realmente uma transformação naquele lugar, onde possamos contemplar realmente a sociedade de forma geral sendo transformada. Lá nós temos um trabalho, como os irmãos já conhecem, com o Instituto Água Viva, com a AMES. Então é um desenvolvimento de fato integral, pensando no social, pensando no educacional, mas principalmente na transformação do homem, para que assim esse homem possa glorificar o Senhor, bendizer ao Senhor e, sendo alcançado, alcançar outros também através da pregação do Evangelho. Mas, sem mais delongas, eu queria compartilhar da mensagem do Senhor. Esse texto que eu irei compartilhar com os amados irmãos hoje é um texto que eu leio toda semana para que eu possa lembrar que Deus está no controle da sua missão, está no controle de fato do seu avanço, para que eu possa confiar e descansar nele. E eu vos convido a abrir comigo em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Nós iremos fazer leitura a partir do verso 1 até o versículo de número 10. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso de número 1. Todos acharam, amém? Amém. Eu farei a leitura, os amados acompanham o que fala a Sagrada Escritura. Assim diz a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Até aqui, oremos mais uma vez, irmãos, pedindo a iluminação do Senhor.
Glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos diante de Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais um dia que o Senhor separou para que possamos Te louvar. Nesse momento nós Te pedimos que o Senhor venha ser conosco, tenha misericórdia de nós, Senhor, fala nossos corações e edifica a Tua igreja. Me usa para a Tua glória, Senhor. Tu me conheces, Senhor, sabes que sou pecador, miserável, indigno de estar aqui, mas sou Teu instrumento. Então me usa para que Teu nome venha ser glorificado e a Tua igreja venha ser edificada. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. E que assim o Senhor nos conduza para a Tua honra e glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro que muitas vezes nos traz alguns contrastes. E eu lembro que, principalmente se você se converteu nos anos 2000, anos 90, existia uma ênfase muito grande nessa perspectiva do livro de Apocalipse, que era muito baseada em uma ideia de terror. Tanto que quando eu me converti, eu confesso aos irmãos que eu sou, muita gente não sabe disso, mas eu sou nerd, tá? Eu gosto de ler HQ, eu leio mangá, eu gosto de RPG, e eu gostava muito dessa perspectiva meio obscura da vida. E quando eu me converti, soube que na Bíblia tinha um livro que falava sobre um dragão de 7 cabeças com 10 chifres, eu fiz, rapaz, esse é o livro que eu quero ler. O primeiro livro da Bíblia que eu fui ler, de fato, foi Apocalipse, porque chamou logo a minha atenção todo esse simbolismo e toda essa característica que de fato ela carregava. Ao ponto de, por causa desse terror, ou a forma que era passado para mim pela igreja, ao entrar na igreja, muita gente falava assim, não gosto de ler Apocalipse não, porque me dá medo. Ou não gosto de ler Apocalipse porque eu não consigo compreender. Não gosto de ler Apocalipse porque eu não quero saber o que vai acontecer, por causa do terror, ou da perspectiva que eles acreditavam que esse livro de fato trazia. Eu lembro que quando eu me converti, me disseram que crente tinha que evangelizar. Então, eu tentei ser o máximo evangelista que eu podia ser na minha conversão. E eu lembro que eu fiz o seguinte, eu sou de Recife, né, sou natural de fato de Recife. Eu morava numa favela de Recife, né, casa em cima de casa, né, com laje, algo bem normal naquele lugar. E eu chamava meus amigos para minha casa, subia lá na laje da minha casa, apagava todas as luzes, acendia uma vela e lia Apocalipse para meus amigos desse jeito, tudo escuro, só a luz de vela. E li, irmãos, com aquela voz de Cid Moreira, né? Vi na mão direita, né? Na perspectiva de trazer terror. A ideia que eu tinha na minha concepção naquele tempo era que através do terror, através do medo, eu pudesse então atraí-los, ou de alguma forma empurrá-los, para que assim eles pudessem ir para a igreja. Confesso aos irmãos que o fato de levar e conduzir para a igreja deu certo. Muitos deles ficavam apavorados. Quando a gente chegava lá em Apocalipse capítulo 13 e via emergir do mar uma besta com 7 cabeças, meu Deus do céu, tinha uns que se tremiam todinho, né? Aí eu falava assim, olha, domingo a gente vai para a igreja, viu? Porque a besta pode emergir a qualquer momento. E aí, né? Com o amadurecer do evangelho, da caminhada cristã, e ao estudar a palavra do Senhor, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não podia estar mais errado. Porque o livro de Apocalipse, ele não tem como perspectiva trazer terror. Ele não tem como fundamento o medo. Muito pelo contrário, a revelação é dada por Cristo a João, para que assim pudesse trazer esperança para o povo de Deus. Para que assim pudesse nos dar uma garantia que sim passaremos por aflições, que sim passaríamos por angústia, que sim teríamos medo, mas mesmo mediante tudo isso, no fim, o nosso Senhor que veio, morreu na cruz, ressuscitou, voltaria e nos buscaria para vivermos com Ele para todo sempre. É o texto que vai falar que tudo isso irá finalizar com um grande casamento, e nós somos a noiva. E assim como no dia da noiva, que ela separa todo aquele momento para poder ir para fazer maquiagem, preparar a sua roupa, e depois de muitos instantes, o noivo estará lá esperando, e nós iremos adentrar juntamente com o Pai, nos carregando em seus braços, para que assim possa nos entregar com o noivo, para todo sempre estarmos com Ele. Esse é o livro que vai apontar para isso. Esse é o livro que vai, de fato, nos dar essa garantia, que tudo irá passar, mas a garantia que o Senhor irá nos buscar e com Ele viveremos para todo sempre. É o grande spoiler. No fim, tudo dará certo. E numa perspectiva missiológica, nós estamos falando da conclusão da missão de Deus. A missão da pregação do Evangelho não é uma missão nossa. É uma missão compartilhada.
Deus inicia isso se revelando para o seu povo, através dos seus nomes, através das suas características, depois, de forma plena, através do seu Filho, até o ponto de Cristo chegar a bater no peito e dizer: toda autoridade me foi dada, então vão, façam discípulos aonde vocês estiverem, seja em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, em Anápolis, em Caridade do Piauí, lá em Currais Novos, aonde vocês estiverem. Nós estamos aqui falando da conclusão. É algo, a pregação do Evangelho, o compartilhar desse Evangelho, a pregação da sua palavra, é algo que está limitado ao tempo. Depois que Cristo voltar e com Ele estaremos, não será mais necessário. Então é algo com urgência e com conclusão. E esse é o livro que vai falar sobre isso. É o livro da esperança. Então, depois que eu entendi que de fato o livro de Apocalipse, a revelação dada por Cristo para João, ela tinha como perspectiva trazer esperança, ela tinha como perspectiva trazer consolo para o povo de Deus, tanto daquele tempo, mas também para nós. Eu comecei a ler esse livro diferente. Eu comecei a tentar estudar de forma muito mais profunda esse texto, para que eu pudesse compreender o que de fato o Senhor tinha a nos ensinar. E por isso eu queria compartilhar esse texto com você. O capítulo 5, basicamente, é o capítulo mais importante de Apocalipse, porque sem isso, sem esse acontecimento, nada do que a gente vai vislumbrar no restante do texto de fato aconteceria. E se a gente pudesse ser um pouco mais enfático, sem esse acontecimento do capítulo 5, nada do que nós estamos vislumbrando aqui, a pregação do Evangelho, do avanço da igreja, do propagar dessa palavra, de fato poderia acontecer. Então, acompanhe comigo, verso a verso, do que a Sagrada Escritura tem nos ensinar, para que possamos entender que sim, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua missão. Veja comigo no verso 1. Diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Primeira coisa que nós temos que pensar aqui é o seguinte: no capítulo 4, nós temos a introdução desse fundo. Esse ambiente é introduzido para nós no capítulo 4, nos informando sobre esse local que nos aparenta ser o centro do universo de Deus, o local de onde Deus governa todas as coisas. É descrito para nós um mar de vidro. Também é informado que no meio desse mar de vidro nós temos um trono. É visto por João não um homem sentado no trono, mas é descrito para nós a característica de uma mão direita. É bem enfático dizendo que ele vê uma mão direita nesse trono. Também a informação que nós temos 4 seres viventes e 24 anciãos que cercam de fato esse trono. Eu sei que a princípio, ao vislumbrar esses símbolos, você fica pensando: e o que é isso, né? Quem são esses 4 seres viventes? Quem são esses 24 anciãos, né? Eu sei que muitas vezes essas perspectivas vêm nos trazer algumas confusões, mas fique tranquilo. Precisamos entender, e é um pressuposto que vamos estabelecer para entendermos bem, é que aqui, em Apocalipse, nós estamos falando de um texto de característica simbólica, que tem como a perspectiva trazer informações que já foram passadas para o povo de Israel. Precisamos lembrar que tudo que é informado em símbolos aqui em Apocalipse já foi descrito no Antigo Testamento. Nós não temos nada novo aqui em Apocalipse. Então, um judeu, ao vislumbrar esses símbolos, um judeu, ao vislumbrar essas características, ele sabia exatamente o que o seu escritor estava informando. Outra coisa que a gente precisa de fato compreender, que o livro de Apocalipse, ele não é falando sobre o futuro. Nós acabamos caindo muitas vezes nessa falha, achando e apontando para o Apocalipse como algo futuro. Mas precisamos entender e estabelecer como um pressuposto aqui que o Apocalipse, como nós descrevemos, ou o fim dos tempos de forma mais especial, ele começa e inicia com a vinda de Cristo. Cristo é aquele que inaugura o fim de todas as coisas. Nós estamos falando e descrevendo que essa característica, esse período que nós chamamos de Apocalipse, é basicamente o período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E aqui a informação é: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora.
Se nós lembrarmos, em Ezequiel capítulo 2, nós não vamos abrir para ganharmos tempo, nós temos essa descrição de um rolo escrito por dentro e por fora. Os irmãos devem lembrar que esse texto está descrevendo para nós sobre o chamado de Ezequiel como profeta. Naquela ocasião, Deus pede para que Ezequiel pudesse pegar esse rolo e literalmente comer. A gente lembra que, inclusive, Ezequiel vai nos dizer que na boca é doce como mel, mas quando ele vai e cai no estômago, na digestão dele, ele é, de fato, amargo. E nos é informado, na perspectiva de Ezequiel, que esse rolo escrito por dentro e por fora, ele é a característica e aponta para os decretos de Deus. Aquilo que Ezequiel deveria pregar para o povo de Israel e aquilo que iria acontecer com o povo de Israel. Tido isso e entendendo isso, então nós vemos que esse rolo não é diferente do livro de Ezequiel, não é diferente do rolo que Ezequiel de fato come. Mais uma vez, nós estamos diante de um livro que vai relacionar para nós os decretos de Deus, aquilo que deveria de fato acontecer. Só que nós vamos observar que nós temos uma diferença. Lá em Ezequiel, esse rolo ele não tem selos. Ezequiel come, Ezequiel é enviado e Ezequiel propaga esses decretos. Aqui em Apocalipse capítulo 5, nós temos uma característica especial. Nos é dito que esse rolo dos decretos de Deus, ele está selado com 7 selos. Os irmãos, exímios leitores da Bíblia, devem lembrar que em Apocalipse esse número 7 vai aparecer diversas vezes. Os 7 selos, as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas, e aí aparece diversas vezes. O número 7 no livro de Apocalipse, ele vai estar descrito, estará apontando de forma muito clara para uma perspectiva de perfeição. Sempre quando aparecer o número 7, é algo relacionado a Deus, perfeição, totalidade. E aqui nos é informado então, que esse livro, que está com os decretos de Deus, está perfeitamente selado, está totalmente selado, está totalmente fechado. Então, o que a gente vai começar a entender é que esse livro que está com os decretos de Deus, daquilo que deveria acontecer, ele está perfeitamente selado. E para que esses decretos então aconteçam, é necessário que esse selo venha a ser quebrado. No versículo 2, nós temos então a informação e nós temos a condição colocada para que esse livro então venha a ser aberto. Veja comigo, no verso 2 diz o seguinte: vim também o anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? A condição colocada para que esse livro venha a ser aberto, a condição colocada para que esses decretos possam de fato ser executados diante do povo de Deus, essa condição colocada é dignidade. Não é poder, não é beleza, não é tempo, é dignidade. E dignidade é algo que é alcançado, é algo que é conquistado. E o anjo forte está nessa sala do trono, onde está a representação de toda a criação de Deus, clamando e perguntando: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de quebrar o selo? E no versículo 3 nós temos o primeiro problema que aparece no texto para nós. Veja comigo, no verso 3 diz o seguinte: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Esse é o problema de João aqui. A gente lembra, quem escreve o livro de Apocalipse é o apóstolo João. João, nessa ocasião, ele está na ilha de Patmos. Ele foi isolado de todo mundo. Nós estamos falando aqui de um livro que foi escrito, possivelmente, ali, em meados dos anos 98. Nós estamos falando agora de um apóstolo velho. Nós estamos falando de um período onde todos os demais apóstolos já tinham falecido. E mais, martirizados, mortos cruelmente por causa da pregação do Evangelho. João é o último sobrevivente. Perceba, João percebe que o livro que está na mão direita de Deus, que vai informar sobre os decretos de Deus, daquilo que deveria acontecer com o povo dele, daquilo que deveria acontecer com o mundo criado de Deus, está selado, e é procurado alguém para que pudesse dar então continuidade a essa história, para que pudesse então dar prosseguimento a esses decretos. E simplesmente ao anjo clamando, dizendo e procurando quem é digno, a informação que nós temos é que
ninguém foi encontrado. Ele diz primeiro que nem no céu. Aqui no céu, nós temos, por exemplo, anjos e querubins e serafins, como Miguel, como Gabriel, eles não eram dignos. Nós temos homens desse lugar, como Paulo, que foi transladado, basicamente, arrebatado para o terceiro céu, o qual nos é dito na própria palavra, que em sua tristeza, o próprio Senhor Jesus descia e o consolava do lado da sua cama. Esse Paulo não era digno. Nós estamos falando aqui de homens que já estão no céu, como Davi, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, o qual o próprio Cristo veio da sua descendência. Ele também não era digno. Nem Moisés, que lá em Êxodo 39 é dito que Deus falava com Moisés como se falava com um amigo, face a face. Nenhum desses homens de fato era digno. Só que depois ele nos informa também que nem na terra, nenhum dos discípulos e dos apóstolos, como nós conhecemos os pais da igreja, nenhum servo do Senhor de fato poderia ser encontrado aqui. Ninguém de fato podia dar prosseguimento, podia ser de fato digno, podia dar de fato sentido à história. Para que a história pudesse dar prosseguimento, irmãos, para que os decretos de Deus de fato pudessem acontecer, o digno deveria ser encontrado. Então nenhum homem de fato pode dar prosseguimento, nenhum homem pode dar de fato sentido à história do homem. E isso não só a homens, não só a personagens. Nada, nenhuma ideologia, nenhuma escola filosófica existe ou tem a possibilidade de dar sentido, prosseguimento e continuidade àquilo que Deus decretou. Eu sei que muitas vezes nós perdemos a cabeça, os cabelos, a paciência, a paz e o psique, achando e lutando por ideologias humanas, esquerda, direita, para baixo, para cima, achando que isso irá de fato dar sentido ou solução. Mas irmãos, a única solução e dignidade que pode dar continuidade e sentido para a história do homem e da igreja de Cristo aqui na terra, não é o que vem da esquerda e nem o que vem da direita, mas aquilo que vem do alto. Então, João, ele percebe nitidamente que nem no céu ninguém foi encontrado, na terra também não, muito menos debaixo da terra, ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. E a informação que ele vai nos informar ainda é que não só de abrir, mas nem olhar para ele, nem saber daquilo que de fato irá acontecer. A consequência disso que acontece com João é o que está no versículo 4. Ele diz o seguinte: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Se coloque no lugar de João, meu irmão. João sofreu tudo o que sofreu. A tradição cristã nos informa que até ser jogado em tonel de óleo fervente, João foi jogado. João era um tipo de Highlander, né? Os mais velhos vão entender a minha referência, né? Não morria. Basicamente jogaram ele na ilha de Patmos porque assim, ó, esse homem não morre, bota ele lá, isola ele em algum lugar ali, para que ele não dê problema para a gente. E você observa que esse homem que viu todos os seus amigos, todos os seus pares, todos os seus companheiros morrerem a fio da espada por causa da pregação do evangelho, aquele homem que estava, o único que estava diante do seu Senhor na cruz do Calvário, vendo ele morrer, enquanto os outros fugiam o tempo todo, esse homem basicamente olhou ao redor e pensou assim: peraí, nada valeu, não foi suficiente, não há ninguém digno, não tem como eu fazer qualquer coisa. A consequência disso é desespero. E aqui eu queria fazer a primeira aplicação para entendermos. Quando nós pensamos em história, quando nós pensamos em vida, daquilo que nos acontece, daquilo que irá nos acontecer, irmãos, quando nós observamos qualquer perspectiva de vida a parte do digno, sem a dignidade daquele que de fato merece toda a nossa honra, nossa glória, o que acontece conosco é desespero. O que aconteceu com João aqui foi ele perceber e olhar a história sem o digno. E a consequência disso é, chorava muito. Eu sou professor de filosofia, e uma coisa que eu observava ao estudar sobre o período das escolas filosóficas, algo que mexeu comigo, foi sobre dois períodos de formas específicas. Um,
sobre o período do empirismo, com John Locke, onde começou a se organizar a perspectiva da concepção científica, a comprovação pela experiência, onde a conclusão primária foi de entender que aquilo que não se comprova, ou aquilo que não se repete, aquilo que não se experiencia, logo não existe. Nós temos uma coisa que acontece nesse período, onde o ateísmo cresce de forma arrasadora, e com o ateísmo cresce de forma arrasadora suicídio. Em outro período, no período lá de René Descartes, quando começa a se organizar a ideia do racionalismo, então aquilo que não é racional, aquilo que não cabe na minha compreensão, aquilo que eu não consigo entender em sua plenitude, logo não existe. Da mesma perspectiva, nós temos um crescimento do ateísmo, por mais que depois de René Descartes chega na conclusão que não, Deus não tem como não existir. Nesse período, junto com o crescimento do ateísmo, junto com o crescimento e a tentativa de tirar Deus da história, de tirar Cristo da história, de tirar a sua palavra da concepção de sociedade, o que acontece também é o grande crescimento de suicídio. E nós estamos nessa terceira onda. Estamos falando hoje da escola filosófica do pós-modernismo. Hoje se fala que se vive o período mais livre de todos os tempos, onde as pessoas tentam sacudir de suas mãos, de fato, as suas algemas, onde dizem que o retrógrado da igreja não mais pode prendê-las, onde as pessoas nascem homens e dizem que são cachorros. Estamos vivendo o período que eles dizem ser de maior liberdade. Mas como, irmãos? O período de maior liberdade, o período onde eles dizem, de fato, que nada pode mais os prender, é o período que mais morre gente. É o período que mais nós temos visto pessoas lotando psicólogos, consultas. Nunca vimos pessoas tomando tanto remédio na história. Você começa a perceber que a liberdade de Cristo é aprisionamento do mundo. E a história de vida sem o digno, desespero. Chorava muito. Não há como entendermos, de fato, a vida plena sem o digno. Só o digno, só Cristo, só o Cordeiro pode dar sentido à história de um homem. Só Ele. E a consequência disso nós vemos então no versículo 5. Veja comigo. Então dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Depois que João se desespera, depois que ele chora, depois que ele olha ao redor e percebe que realmente algo errado aconteceu, no versículo 5 nos é informado que um dos personagens que aparecem em toda essa perspectiva, um ancião, diz a João: João, não chora, João, olha ali, o leão da tribo de Judá venceu. E aqui é algo belíssimo, irmãos. Nós estamos falando que João, ao vislumbrar, de fato, todo aquele momento, todo aquele ambiente, e o digno não está naquele lugar, simplesmente o digno adentra naquele lugar, naquele ambiente. Aqui nós temos basicamente a descrição de Salmo 24, que é o momento onde, depois que Cristo, no Salmo 22, morre como Messias sofredor, depois que Cristo atravessa pelo vale da sombra da morte, no Salmo 23, ele sobe no monte do Senhor, no Salmo 24, quando Davi faz assim: quem quer habitar no santo monte do Senhor? Ele diz para Israel, dizendo: olha, subam todos aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas. Israel não tem o que entregar, porque ninguém tem o coração puro, ninguém tem as mãos limpas. Só que do nada, no versículo 7, nos é informado: levantai-vos as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O versículo 5 é a descrição quando finalmente esse portal eterno entra e o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá, entra, para que assim possa tomar com autoridade aquilo que ele é digno para receber. Você observa plenamente que é o momento onde é apontado: João, não se desespera, olha lá, o digno foi encontrado, o digno apareceu, o leão da tribo de Judá, o Rei da Glória foi encontrado. E esse ancião, os 24 anciãos, eu sei que muitas vezes você pensa: quem são esses 24 anciãos? 24 velhos, quem são, né? Os 24 anciãos, irmãos, é o simbolismo da igreja glorificada. A igreja de todo o tempo, a igreja invisível. 24 porque 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. É a representação de toda a igreja de Cristo, desde que o Senhor forjou a igreja para si.
A igreja glorificada, daqueles que já passaram pela morte, daqueles que já vivenciaram o que teriam que vivenciar aqui na terra, que já estão gozando de certa plenitude da glória do Senhor, que já estão reinando juntamente com Cristo lá. Eles falam: João, eu sei o que você está passando, João, mas olha lá, ele venceu. Só que veja, no versículo 6, nós temos algo estranho. Veja comigo. Depois que o ancião, aquela representação da igreja glorificada, aponta para João, dizendo que ele foi encontrado, no versículo 6 diz o seguinte: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Veja só, o ancião chega para João e fala assim: João, não chore, olha lá, o leão da tribo de Judá. Só que acontece o seguinte: João olha. Só que quando João olha, ele vê o quê? Um cordeiro. Lembre, o ancião representa a igreja glorificada, que já vivenciou a sua vida, que já passou pela morte, que já reina com Cristo. Para eles vislumbram o Cristo glorificado. João aqui ainda estava vivo. João não tinha passado pela morte. João, ao olhar para aquela situação, João, ao olhar para aquele que adentrou, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro. Porque nós, o que aqui estamos, é necessário que possamos abraçar e entender Cristo como um cordeiro. E não só isso, anunciar esse Cristo para o mundo, porque é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós iremos passar a eternidade com o leão da tribo de Judá. Nós iremos passar a eternidade com o Cristo glorificado. O Cristo que nós vemos glorificado, que estava lá com seus apóstolos. O Cristo que realmente nada e ninguém poderá mais tê-lo ou prendê-lo, porque sim, é o Senhor pleno em seu poder. Mas, enquanto em terra temos, nós não podemos passar a mesma situação que os apóstolos tiveram, quando Cristo começou a subir no céu, começou a ascender de fato para o seu reino, e eles pararam basicamente, olhando e contemplando o tempo todo para o céu, para onde Cristo foi, onde o anjo teve que dizer: ei, vocês estão olhando para onde? Vão, a ordem foi dada. Nós não podemos só ficar pensando quando estivermos no céu, isso é o nosso consolo, e essa é a nossa esperança. Mas enquanto estamos aqui, enquanto aqui estamos, irmãos, a nossa ordem é: pregue o Cristo, pregue o Cordeiro. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pregue o sofredor, diz Isaías 53. É ele que foi esmagado, é ele que foi moído para que pudesse tirar o pecado do mundo. Pregue o menino que nos foi dado. Pregue sobre o príncipe da paz. Pregue sobre o Deus forte. Façam e preguem o evangelho. Façam discípulos em todos os momentos. Precisamos entender de uma forma plena e direta, irmãos. Missionário não é aquele que vai. Missionário não é aquele que sai da sua parentela para pregar o evangelho em outro lugar. Todos nós fomos alcançados, como fala em 1 Coríntios, alcançados pelo ministério da reconciliação. E o que nós ganhamos ao ser alcançados sobre isso é o mesmo ministério para reconciliar outros conosco mesmo, com o Senhor. Precisamos começar a entender que se você foi alcançado por Cristo, se você foi transformado por esse amor, se você foi transformado por essa luz, logo o comissionamento também é para você. Eu serei cobrado pelo meu campo missionário, Caridade do Piauí e região. Você também será. Onde é meu campo missionário? A sua casa, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho. Nós somos uma igreja de missionários. A ideia ali não é só vão, mas é façam discípulos, indo aonde você estiver, preguem o evangelho, apontem o cordeiro que foi morto, para que assim esse cordeiro possa perdoar, transformar e tirar o pecado no mundo. Só que veja só, irmãos, esse cordeiro ele não é qualquer cordeiro. Nos é informado que ele tem, veja comigo a parte B do versículo 6, diz o seguinte: ele tinha 7 chifres. Na concepção oriental, o chifre simboliza, lá no Nordeste, não sei se é aqui, chifre significa outra coisa muito ruim, tá, irmãos? Mas na concepção oriental, o chifre ele vai trazer um simbolismo de poder. E o 7, como nós já falamos, tem a perspectiva de perfeição, totalidade. Nós estamos falando que esse cordeiro tem 7 chifres, ou seja, ele tem um poder perfeito. Esse cordeiro ele é todo poderoso.
Só que também nos é informado que ele tem 7 olhos. Ele vê perfeitamente. Ele sabe de todas as coisas. Esse cordeiro também ele é onisciente. Só que também nos é informado sobre esse cordeiro que ele tem 7 espíritos espalhados sobre toda a terra. Perfeitamente espalhados. Ou seja, esse cordeiro, ele também é onipresente. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. O Deus que nós servimos, de fato, ele foi entregue como cordeiro, mudo. Não porque ele era fraco, não porque ele tinha poder, mas por amor a você. Porque ele te amou. Porque ele tinha que te representar de forma perfeita. Mas esse cordeiro, o Cristo que nós servimos, o Deus que nós servimos, ele é um Deus todo-poderoso. É um Deus que está em todos os lugares. E é um Deus que sabe de todas as coisas. E agora é o momento onde esse cordeiro, esse leão, toma aquilo que é seu por direito. O versículo 7 diz: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita que estava sentado no trono. Aqui é o momento onde o cordeiro, Cristo, recebe toda a autoridade nos céus e na terra. No começo eu falei aos irmãos, esse texto aqui, irmãos, é muito importante, porque se isso não acontecesse, nada do que aconteceu aconteceria. Mateus 28, nós lembramos, nos é informado, antes dele dar ordem, antes dele nos comissionar a pregar o evangelho, ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão, façam discípulos. O momento que Cristo recebe toda a autoridade no céu e na terra, está aqui, versículo 7 do capítulo 5, quando ele toma na mão direita daquele que está sentado no trono os decretos de Deus. E como fala lá em 2 Coríntios, o Senhor o deu toda a autoridade para que depois ele possa entregar os seus adversários debaixo dos seus pés. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o leão, aquele que é todo poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele que de fato está em todos os lugares, ele é soberano. E ele tem em sua mão direita e poderosa o controle de todas as coisas. Da minha vida, da sua vida, da história da humanidade. No campo missionário, eu confesso aos irmãos que muitas vezes é muito sofrível, irmãos. Eu sei que quando vocês vão para a caravana, né? Aquela multidão de gente, manhã, tarde e noite, pregando, evangelizando, vai aqui, vai ali. Eu amo receber caravana porque é o momento do movimento lá, né? Mas o dia a dia do campo missionário, muitas vezes é solitário. É solitário. É sofrível. Um jovem me perguntou: pastor, o senhor já teve vontade de desistir do ministério? Eu falei: toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Só que, irmãos, o que nos dá a certeza e confiança de continuar trabalhando é que não sou eu que irei executar, que não sou eu que irei de fato finalizar a sua obra. A certeza que eu tenho é que a obra é de Deus. A certeza que eu tenho é que Ele tem na sua mão poderosa, próximo a Ele, o controle de todas as coisas. A certeza que eu tenho é que Ele, que é soberano, Ele tem a promessa e Ele cumpre essa promessa, dizendo: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A certeza que eu tenho, irmãos, é que o sucesso do meu ministério não está baseado na minha capacidade ou característica. Eu sou chamado para, como obreiro fiel, pregar fielmente a sua palavra. Se essa palavra irá salvar, irá condenar, não cabe a mim, cabe ao Senhor. Mas baseado em tudo isso, passaremos por dificuldades, passaremos por aflições, passaremos de fato por momentos de medo. Mas o que eu tenho certeza é que aquele que é o dono da obra, aquele que é poderoso, aquele que foi encontrado digno, aquele que tem a história na sua mão, Ele está comigo em todo momento. Ele é soberano em toda ocasião. E para concluir, eu queria compartilhar uma coisa com você. No versículo 8, é dito que depois que ele toma o livro na mão direita do Pai, os 24 anciãos, a igreja glorificada, os 4 seres viventes que representam a criação do Senhor, se ajoelham perante Ele, dando essa autoridade no céu e na terra. E é dito que os anciãos, além disso, colocam diante do Cordeiro a taça de ouro, que é as orações dos santos. Deixa eu compartilhar uma coisa com você para concluir. Eu não cresci na igreja evangélica, né? Eu me converti na final da adolescência, mais ou menos.
E eu cresci numa família meio destruída, irmãos. A minha família toda é de religião de matriz africana, né? Na verdade, é uma religião bem diferente. É uma mistura de fato. E minha mãe, ela era uma pessoa que nós chamamos de cavalo, né? Ela era a pessoa que desde a maternidade, desde a barriga da minha avó, ela foi oferecida e desde criança ela era a pessoa que recebia as entidades naquela religião. E eu cresci com uma coisa mais normal do mundo, minha mãe recebendo coisas dentro de casa, entidades, como eles chamavam, né? Coisas absurdas, irmãos, tá? De madrugada acordar com minha mãe gritando, com parede arranhada, ela toda cortada, coisas absurdas. Mas para mim a coisa mais normal do mundo é a forma que eu cresci e vivi. Só que aconteceu o seguinte, minha mãe odiava crente, eu odiava crente de uma forma absurda. E, enfim, né? Aconteceu o seguinte, o Senhor começou a me conduzir para a igreja, inclusive a igreja presbiteriana, através de uma tia minha que tinha se convertido. E lá eu conheci o Evangelho de Cristo e comecei a evangelizar minha mãe, eu lá com meus 14 anos de idade. Comecei a evangelizar minha mãe, já que minha mãe não escutava o evangelho de ninguém. Os crentes iam lá em casa, minha mãe pegava um balde de água e jogava. Às vezes ela fazia, espera aí um pouquinho para poder esquentar a água para jogar, água quente. Minha mãe era misericórdia. E eu lembro que, por causa disso, o Senhor me alcançou para que eu pudesse pregar o evangelho para minha mãe. E a minha mãe, que antes era um cavalo do cão, hoje é uma ovelhinha de Jesus, né? A minha mãe é uma serva do Senhor. Minha mãe é tão crente que chega constrange, irmãos. É crente demais, minha mãe. Só que eu quero dizer a você o seguinte, aconteceu o seguinte. Quando minha mãe se converteu, eu me afastei. E eu sou ex-atleta, né? Não parece mais não, tá, irmãos? Hoje eu tenho forma de bola, mas eu era ex-atleta. Eu jogava um esporte chamado handebol. E joguei alto nível, irmão. Joguei seleção brasileira, joguei pan-americano. Fui convocado para a Olimpíada, joguei mundial. E alto nível, né? Só que aconteceu o seguinte. Nesse período, irmãos, eu não só me desviei. Como se fala lá em Pernambuco, eu me desviei com força. Ao ponto de ver minha mãe sofrendo com tudo aquilo que ela sofreu na sua vida toda, crescer naquela perspectiva, e simplesmente, irmãos, eu acabei me envolvendo com religiões ocultas. Não sei se alguém já falar sobre o Wicca, né? Enfim, comecei a me envolver com esse tipo de coisa, e eu, de fato, caí e fiz coisas absurdas, irmãos. Promiscuidade profunda, né? Comecei a me envolver com filosofias obscuras e coisas do tipo, né? Eu gostava muito de ler sobre tudo isso. E realmente acabei me aprofundando na lama. Já conhecia o Senhor, mas assim como o filho pródigo, estava na lama comendo comida junto com os porcos. Aconteceu o seguinte, em 2006, eu fui jogar o Campeonato Paulista lá em São Paulo. E em um lance, eu era goleiro de handebol, né? A pessoa arremessou, bateu na barreira, eu ia para o lado, quando bateu na barreira, desviou, eu tentei voltar, o corpo foi, o joelho ficou. Aí rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Faltavam 3 meses para o Mundial, então, junto com o meu treinador, junto com o meu fisioterapeuta, a gente decidiu não contar a ninguém. E então, de vez de fazer cirurgia, eu tentei fazer fisioterapia para fortalecer e treinar, forçando mais o lado direito para eu poder ir para o Mundial. Depois que fosse no Mundial, aí a gente ia dizer o que aconteceu. Treinei, fortaleci, só que quando eu voltei para jogar, em um lance exatamente igual, irmãos, exatamente igual, só que pro outro lado, o corpo foi, o joelho ficou, e eu rompi o ligamento cruzado do joelho direito. Acabou. Atleta sem joelho não é atleta, né? Para mim aquilo ali foi uma tortura muito grande. Eu fiquei abismado, chateado com Deus, fiquei muito chateado com Deus. Minha mãe agora era crente. E eu sempre falava, vamos embora. E minha mãe dizia, você não vai não. E minha mãe ficava orando contra mim. Minha mãe é fogo, né? Ficava orando contra mim. E aconteceu o seguinte, ela começou a falar para mim uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela dizia sempre assim, Diogo, Deus sabe de todas as coisas. Aquela frase, irmãos, que raiva daquela frase. Porque eu ficava assim, peraí, ele sabia que isso ia acontecer comigo e deixou acontecer comigo. Eu, um atleta de nível mundial, e fiquei com muita raiva de Deus. Abismado com o Senhor, como é que pode, que Deus cruel é esse? Ele sabia e deixou acontecer. Só que com o andar do tempo, minha mãe começou a mudar essa frase. Minha mãe começou a dizer assim, Diogo, Deus está no controle. Aí, meus irmãos, peraí, ele não sabe não, ele está no controle. Aí, meu Deus do céu, piorou tudo. Ele não só sabe, ele fez isso acontecer comigo. Esse Deus eu não quero papo, que Deus cruel. Aí nesse período eu comecei a ler a Bíblia, mais especificamente o livro de Romanos, na perspectiva de debater com o crente. Eu era aquele ateuzinho chato. E eu lembro que
ao chegar no livro de Romanos, capítulo 8, aquilo ali bateu no meu coração de um jeito, irmãos. Quando chegou no capítulo 8, versículo 28, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Depois, versículo 31, quando fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu fechei a Bíblia e falei assim: eu não leio isso aqui nunca mais. Não leio mais. Simplesmente eu fui assistir TV e Deus falou comigo com o Discovery Channel. Estava vendo um documentário sobre turismo no Oriente Médio. Aconteceu que uma turista chegou revoltada, falando com um guia turístico, dizendo assim: não, vamos na polícia, eu quero denunciar. Eu vi um homem fazendo uma crueldade. Aí ele perguntou o que foi que aquela mulher viu e disse que naquela hora um homem quebrou a pata de uma ovelha na mão. Que crueldade, irmãos. Naquele momento o guia chamou o pastor de ovelha e falou assim: olha, explica ela aqui, por que você fez isso? Ele falou assim: não, rapaz, é porque essa ovelha aqui, semana passada ela comeu veneno. Eu não posso perder ela de vista nem um pouquinho, porque quando vê ela já está fugindo para outro lugar. Teve semana retrasada, essa ovelha tinha caído no buraco. Essa ovelha quase morre diversas vezes. Então o que eu fiz? Eu quebrei a pata dela, porque ela agora vai ter que andar comigo. Andando comigo agora, ela vai comer na minha mão. Ela vai beber na minha mão. Só que depois que ela estiver melhor, ela vai perceber que o melhor lugar que ela pode estar é do lado do pastor. Irmãos, naquele momento eu percebi que eu era aquela ovelha. Naquele momento eu percebi que o Senhor em amor quebrou literalmente as minhas patas para eu entender que o melhor lugar que eu podia estar era perto do pastor. Hoje, muitos dos homens que jogavam handebol comigo, hoje estão lá jogando na Espanha, Alemanha. Eu estou em Caridade do Piauí. Só que eu estou debaixo da vontade do Senhor. Como embaixador do reino de Deus. Como pregador da sua palavra. Não há privilégio maior, irmãos. Eu de fato tive minhas patas quebradas. Eu de fato tive que comer e beber na mão do Senhor. Mas de fato eu aprendi que o melhor lugar que eu poderia estar era perto dele. E não quero outro lugar. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é sim, Deus está no controle da sua vida, da minha vida e da sua igreja. Não há nada que possa se levantar, que possa impedir a pregação do Evangelho. Nem Satanás, nem partido político, nem qualquer ideologia. O Senhor, que é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro que é todo poderoso, o Cordeiro que sabe todas as coisas, e o Cordeiro que está em todos os lugares, inclusive aqui nesse momento, Ele está no controle de todas as coisas. Sabendo disso, o que duvidar? A única coisa que eu falo é: pregue o Evangelho. Anuncie o Cordeiro que foi morto. Para que assim nós possamos estar lá, vislumbrando o leão da tribo de Judá. Lembre, irmãos, as orações dos santos estão diante do Cordeiro. Não há nenhuma oração que você fez em qualquer momento da sua vida que se perdeu em algum lugar do universo. Está diante do Deus poderoso. Então confie nele. Não permita que as más notícias, as dificuldades, as informações, as guerras, as corrupções tirem de você a esperança. Porque as más notícias, as dificuldades, é só para nós o cavalgar do cavalo do rei que está voltando para nos buscar. E se cada vez está mais alto, significa que cada vez está mais perto. A única coisa que nós temos que fazer é o que fala no versículo 9. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor e preguem o Cordeiro que morreu, ressuscitou e nos buscará como leão da tribo de Judá. Que Deus ele nos abençoe, irmãos. Eu queria fazer uma oração com vocês nesse momento, pedindo que Ele nos abençoe e aplicando a sua palavra em nosso coração. Pai eterno, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só sabe, porque o Senhor vê o rolo aberto, meu Pai. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor. Porque o Senhor foi o digno que desatou todas as coisas. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. Não o bem que nós achamos ser o melhor para nós, Senhor, mas o bem, como fala o versículo 9, para que venhamos ser cada vez mais parecidos com o Teu Filho. Senhor, faz o que for necessário para que possamos parecer cada vez mais com o Teu Filho. Faz, Senhor, e tira de nós o que for necessário, meu Pai, para que possamos parecer cada vez mais com o nosso irmão mais velho, meu Pai.
Que essa igreja, meu Pai, aqui Vila Formosa, não venha a ser conhecida, Senhor, só por pompa, só por estrutura, mas como uma igreja que parece e reflete a imagem do Teu Filho. Que essa igreja possa ser de fato, Senhor, uma igreja não só, meu Pai, que se reúne como um clube social, mas uma igreja de fato que investe na pregação do Teu Evangelho. Uma igreja que avança, meu Pai, entendendo que o Cordeiro necessita ser pregado, anunciado, para que assim as pessoas possam ser transformadas para a Tua honra, glória e louvor. Abençoa essa igreja cada vez mais, Senhor, para que ela possa continuar fazendo aquilo que ela tem feito, que é investir na Tua obra, investir na Tua expansão, para que Teu nome venha a ser conhecido e o Teu nome venha a ser glorificado. Obrigado pela Tua promessa, porque nós sabemos que o Senhor está conosco até a consumação do século. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano, e nós Te louvamos porque o Senhor é bom, e a Tua bondade nos acompanha em todo momento. Obrigado por tudo, assim nós Te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que os irmãos, Deus abençoe vocês. Um prazer estar com vocês. Receber a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.